Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Defelite, aqui nos estúdios A do nosso complexo de comunicação. Mentira, você já sabe que é minha casa, né? Enfim, vamos falar hoje sobre um tema muito atual e muito polêmico. Audiobooks versus livros. Não entendeu? Bom, o fato é que o audiolivro, o audiobook, é um formato muito consumido atualmente e, no entanto, muita gente não gosta de audiobook e diz que não é leitura. Audiolivro não é leitura, audiolivro não deveria ser considerado leitura ou literatura. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre isso e tentar desembolar um pouco essa questão para entender melhor as vantagens ou desvantagens do audiolivro e entender, afinal, o que é o audiolivro. O que é o audiobook e que mercado é esse que ele tem crescido tanto? Bom, em primeiro lugar, entender o que é um audiolivro. Trata-se simplesmente de um livro narrado em áudio. Então, o mesmo texto que você pode comprar em formato físico ou digital, ele vai ser gravado por alguém ou por várias pessoas, com muitas vezes efeitos sonoros para dar textura à história, ou não, principalmente se for um livro técnico, por exemplo, e simplesmente o resultado é um arquivo de áudio que será um audiolivro, o áudio daquele livro. Esse é um mercado relativamente recente. Os audiobooks, eles começaram há menos de 10 anos a ser usados de uma maneira mais comercial, mais formal. No entanto, é um mercado que está em ascensão total. Em entrevista, o representante da Toca Livros, que é uma das principais representantes do setor, disse que nesse ano de 2020, o ano passado, teve um crescimento de mais de 400%. E outras empresas da área, outras plataformas que nós vamos conhecer um pouco mais à frente nesse vídeo, também têm a mesma situação de crescimento total. Mas por quê? Bom, porque o audiolivro, assim como o fenômeno do podcast, é algo que você pode escutar durante qualquer outra atividade, pode mudar a velocidade, enfim. Para muita gente isso é negativo, porque compromete a experiência de leitura ou de audição talvez, mas vamos entender que também existem algumas vantagens nesse formato. Existem várias plataformas para que você possa consumir um audiobook, um audiolivro. Por exemplo, o Toca Livros, que é uma das mais famosas, tem também o Book, Storytel, também muito conhecido, e essas três plataformas têm em comum um modelo de assinatura, ou seja, elas cobram um valor mensal e você pode consumir diversos livros dentro daquele ambiente, daquele sistema. Isso é muito interessante e lembra um pouco o modelo de streaming que é tido por outros aplicativos, tanto de vídeo quanto de áudio. Então já é um modelo de negócio que deu certo para Spotify ou Netflix, por exemplo. Você paga uma assinatura e consome tudo que tem ali dentro. E essas plataformas de audiobook têm esse modelo e também vem dando bastante certo. Outra bastante conhecida é o 12 Minutos, só que o 12 Minutos é um pouco diferente. Ao invés de apresentar para você o arquivo completo, do livro completo, a leitura de 100% do livro original, o 12 Minutos ele faz diferente, ele faz uma sinopse daquele conteúdo que fica contida em exatamente 12 minutos de áudio. Então, para quem não tem tempo, quem prefere andar mais rápido e ver um resumo, ao invés de ouvir o texto inteiro, o 12 minutos pode ser uma boa opção. Agora, é claro que existe uma perda em experiência, já que você não vai conhecer o livro realmente. Livros muito grandes, muito complexos, romances muito interessantes, livros técnicos bastante profundos ficam simplesmente resumidos a 12 minutos. 12 minutos nunca vai ser, ou nem sempre vai ser, o tempo que você realmente precisa para absorver a experiência. Mas para quem quer andar mais rápido, não tem tempo, quer apenas ter uma ideia geral, pode ser uma boa. Existe também o formato de adquirir cada audiobook de forma avulsa, separadamente, como você compraria um livro normal, um livro físico ou digital. É o caso da Outbooks. Existem também algumas outras plataformas que trazem de graça os audiolivros, principalmente baseados em livros de domínio público, que qualquer um pode publicar, editar, gravar, modificar. O domínio público tem essa característica. As plataformas de audiobooks gratuitos, elas estão majoritariamente em inglês e são o Free Classic Audiobooks, o LibriVox e, por fim, o Loyal Books. Lembrando que existem outros idiomas também nessas plataformas, mas a maioria dos livros está em inglês e são livros de domínio público. Mas afinal, ouvir um livro ao invés de lê-lo realmente é melhor, é pior? Quais são as vantagens? Quais são as diferenças? Bom, a experiência não é a mesma, não será a mesma. Então, se você gosta realmente de sentar para ler um bom livro, seja ele físico ou digital, sentir cada palavra ali na tela ou no papel, o audiobook não vai conseguir transmitir essa mesma experiência.
E nós temos que lembrar também que existem pessoas que são muito mais visuais, que elas absorvem, entendem melhor o conteúdo quando elas leem e não quando ouvem. Então, realmente pode haver uma perda de experiência. Mas, por outro lado, existem pessoas que são mais auditivas e que, ouvindo um livro, vão entender muito melhor, absorver muito melhor do que se estivessem lendo. Então, esse é um público que também precisa ser considerado, principalmente na hora do estudo. Existem muitas pessoas que, para estudar, se dão muito melhor ouvindo o conteúdo do que lendo. É necessário também lembrar que audição e visão são sentidos diferentes e mexem com áreas diferentes do cérebro. Então, às vezes, para treinar um pouco a audição, explorar algo diferente, uma experiência diferente, o audiobook ele pode ser muito interessante para nos estimular a entrar em contato com conteúdos de uma forma diferente. Por fim, existe uma característica do audiobook que muito se assemelha a streaming de áudio por aí, que é a possibilidade de colocar o conteúdo na velocidade que você quiser. Você pode ouvir na velocidade normal ou uma velocidade mais acelerada, quando você acha que o narrador está falando muito devagar ou quando você simplesmente quer adiantar e ouvir tudo muito mais rápido. Isso pode ser bom ou ruim. Por um lado, bom porque poupa tempo, já que um livro de 4 ou 5 horas de duração daquele áudio, o áudio daquele livro, pode ser ouvido em 2 horas e meia ou 3, por exemplo. No entanto, é preciso lembrar que a experiência também fica comprometida e que as coisas podem passar despercebidas se você ouve muito rápido, principalmente se estivermos falando de um romance, por exemplo, de um livro ficcional, digamos, porque as pausas elas são importantes, os efeitos sonoros, a entonação, e muito disso acaba se perdendo um pouco quando você ouve de forma acelerada. Mas ainda assim é um recurso que está aí para ser usado por quem acha que ele vale a pena ou não. Pois então, pessoal, hoje nós falamos sobre o audiobook ou audiolivro, que é um formato relativamente inovador, porque ainda é novo, mas que vem crescendo muito e agradando muita gente por aí, por sua praticidade ou por serem pessoas talvez mais auditivas. E você? Você acha que audiobook e a leitura é um formato válido? Você costuma consumir audiobooks? Comente! Participe, diga qual é a sua experiência, o que é que você acha do audiolivro aqui nos comentários e, claro, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com pessoas que gostam de leitura e possam conhecer melhor essa possibilidade do audiobook. Obrigado e um abraço!